Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte da nossa aula 4 sobre proteção radiológica, falando um pouquinho aqui sobre a radiação na área da saúde. A gente normalmente chama como setor de diagnóstico por imagem, radiodiagnósticos, imagens diagnósticas, imagens radiológicas e assim por diante, tá? Então a gente tem informações diagnósticas trazidas através de imagens obtidas através de equipamentos emissores de radiação X. Então aqui a gente tem o raio-x convencional, né, que a gente brinca que é o raio-x básico. Dentro do radiodiagnóstico, a gente tem um equipamento que contém um tubo de raio-x, colimadores e filtros para delimitar o campo de exposição à radiação, a mesa de exames, que pode ser fixa ou móvel, onde a gente posiciona o paciente para a realização de exames, o porta-chassi, que é a gaveta Potterbook, que a gente tem na mesa de exames, e no book vertical, que também é chamado de estativa, que é o local onde a gente realiza, em sua maioria, os exames do paciente em pé. E a película radiográfica em algumas situações e, mais atualmente, o cassete, que é o local por onde a gente faz aquisição de imagens no formato digital. Então, a gente tem um equipamento de raio-x convencional, que normalmente está instalado dentro de uma sala fixa, onde a gente faz atendimento ambulatorial, atendimento de emergência, e quando o paciente que está internado pode se locomover até o setor de radiologia, seus exames são realizados lá também, tá? Nós temos também, além dos equipamentos convencionais fixos, nós temos o aparelho convencional, que a gente chama de portátil ou móvel, que é o equipamento que a gente utiliza para ir até os setores no qual o paciente não pode se locomover para realizar o exame. Então, normalmente a gente faz esses exames nas internações, na emergência, quando o paciente não pode fazer essa locomoção até o setor para realizar o exame no aparelho convencional fixo em sala, tá? Então, a gente mais comumente realiza exames de raio-x de tórax. O raio-x de tórax é o exame mais comum que a gente tem dentro do atendimento convencional radiológico, tá? Dependendo do local, você vai ter mais exames de ortopedia ou a gente vai ter mais exames de medicina interna, vai depender do fluxo de atendimento desse local, tá? Então, frequentemente, essa realização de um exame de tórax, ele é um exame de atendimento de emergência, porque através da radiografia do tórax, o médico consegue mapear vários processos patológicos em seu início. Então, ele é um exame muito importante. E ele é um exame realizado em situações de pré-operatório, de pós-operatório, quando o paciente vai ser internado, quando o paciente recebe alta e também dentro da rotina diária, quando o paciente se encontra hospitalizado. Então, o paciente está internado, normalmente ele realiza na rotina diária uma radiografia de tórax para que seja feito o acompanhamento de qualquer processo patológico, ou seja, qualquer doença em seu início. Ah, mas esse paciente não está recebendo muita radiação? Se ele estiver dentro do protocolo, se estiver sendo feita de forma correta, com técnica correta, com colimação correta, sem repetições exageradas, ele está dentro do custo-benefício para esse exame. O que é o custo-benefício desse exame? O dano causado por essa exposição está dentro do benefício que ela vai alcançar. Qual é o benefício? Visualizar caso ocorra um processo patológico logo em seu início para que ele possa ser tratado de forma mais eficiente, tá? Então, esse paciente internado, ele entra numa rotina diferenciada. Ele recebe radiação todo dia? Recebe. Mas o objetivo é acompanhar para que nenhum processo patológico se agrave sem que ele tenha sido visto, tá? Aí aqui a gente tem dois aparelhinhos portáteis, tá? O formato e a aparência
vai mudar dependendo do fabricante. Cada fabricante faz o seu aparelhinho de um jeito, tá? Mas normalmente ele é assim, um carrinho com o tubo de raio-x e a mesa de comando. Os que são todos digitais têm uma telinha de touch, onde a gente visualiza a imagem e manipula essa imagem. E ele é igual um carrinho que você pode locomover até os setores para realizar o exame aonde esse paciente estiver, tá? Aí dentro do tubo de raio-x, a gente começa a ter o princípio de formação dessa imagem radiográfica. Como é que isso ocorre? Isso ocorre através de um filamento produzindo elétrons, tá? Igual as lâmpadas antigas. O filamento se aquece e após esse aquecimento ele emite elétrons, tá? Esses elétrons são deslocados em alta velocidade em direção a um anteparo. Eles se chocam nesse anteparo e são direcionados para uma janela de injeção nesse tubo de raio-x. Então aqui a gente tem aqui ao lado o desenhozinho do tubo de raio-x e aqui do outro lado o tubo de raio-x mesmo, tá? Então a gente vê os elétrons sendo produzidos no filamento, aqui do lado esquerdo, sendo direcionados para a direita, onde eu tenho o anteparo, e essas setinhas vermelhas demonstrando os elétrons sendo direcionados para a ejeção, tá? Então, esses elétrons, ao se chocarem com esse anteparo, eles interagem, são direcionados, tá? Ainda com alta energia, e aí eu já tenho um feixe de raio-x, tá? E aí esse feixe de raio-x interage novamente com o paciente e chega até o receptor de imagem, tá bom? Aí aqui a gente tem os equipamentos de fluoroscopia, que são normalmente os equipamentos que são utilizados em hemodinâmica e dentro do centro cirúrgico, tá? Então vejam que o formato desse aparelho é diferente, tanto do fixo quanto do portátil que a gente leva até o andar, tá? Ele tem um emissor de radiação de um lado, ou seja, um tubo de raio-x de um lado, e um receptor de imagem do outro lado, igual tem no cassete. E essa imagem, após ser realizada, ela já é mandada para uma tela, para um monitor, aonde o cirurgião ou o médico que estiver fazendo o procedimento no momento vai visualizar essa imagem, tá? Então é uma imagem em tempo real, digital totalmente, tá? A gente chama esse aparelho também de arco em C ou arco cirúrgico, porque normalmente ele é o equipamento que vai estar lá presente dentro do centro cirúrgico. Então ele é portátil, ou seja, ele tem rodinha para locomoção, ele tem um pedal que o operador vai manusear esse pedal, pode ser o médico, pode ser você, tá? Tem um tubo de raio-x de um lado, um intensificador de imagens do outro e um monitor de vídeo acoplado, que pode ficar um pouquinho afastado do comando. Normalmente a gente coloca esse monitor mais próximo ao médico, tá? Para que ele possa visualizar sem precisar ficar se locomovendo muito durante o processo cirúrgico, e aí ele acompanha o processo cirúrgico, tá? Por exemplo, numa cirurgia de artrodese da coluna, coloca os parafusos na coluna. O médico vai posicionando o parafuso e você vai demonstrando para ele se esse parafuso está bem posicionado ou não. Então você vai acompanhando todo o processo cirúrgico junto com o médico. Aí aqui a gente tem na hemodinâmica, tá? Que são procedimentos dinâmicos, cateterismo, ponte de safena, colocação de marca-passo, e assim por diante, tá? Várias coisas que é feita dentro da hemodinâmica, mas normalmente angiografia e cateterismo, tá? Processo circulatório, processo cardiovascular. Então são processamentos dinâmicos, também da mesma forma tem um tubo de raio-x, um intensificador de imagens e um monitor de vídeo, tá? Os aparelhos são extremamente semelhantes, os processos é que são diferentes. Os processos que a gente utiliza de aquisição de imagem, a imagem que eu quero ver em hemodinâmica, é diferente da imagem estática, por exemplo, da ortopedia, tá? Então, na hemodinâmica, eu vou ter muita situação de uma imagem em vídeo, em movimento, em tempo real. Na ortopedia, eu vou ter uma imagem estática, uma imagem parada, tá? Aí aqui eu tenho a demonstração de uma imagem da hemodinâmica. Aí aqui eu tenho, ó, coronária esquerda,
e aqui eu tenho a setinha demonstrando uma lesão, uma estenose, um estreitamento do trajeto, tá? Então são imagens dinâmicas, eu tenho utilização de contraste, eu faço subtração de imagens, coisas que normalmente, sem ser em processos cardiocirculatórios, eu não faço contraste, tá? Tem algumas situações em quando vai fazer alguns processos da neurologia em que a gente tem contraste também, tá? Mas não é tão comum quanto na hemodinâmica. Aí a hemodinâmica tem a equipe dentro da sala com o hemodinamicista, que é um dos médicos, o cardiologista, o anestesista, a enfermagem e aqui a gente tem biomédico, técnico de raio-x, tecnólogo em radiologia, o técnico de hemodinâmica, tá? Hemodinâmica é uma especialização da radiologia, porque os processos são diferenciados, então ele precisa ter um treinamento diferenciado para poder operar a máquina. Normalmente, a equipe de hemodinâmica, ela fica o dia todo, os processos dela, durante todo o dia, são dentro do centro cirúrgico, tá? Aqui a gente tem também a mamografia, tá? Hoje em dia também 100% um processo de aquisição de imagem no formato digital, mas mesmo sendo um processo de aquisição digital, a gente ainda tem a imagem sendo gravada numa película radiográfica, tá? Por quê? Essa película, mesmo sendo uma imagem digital impressa nessa película, ela tem uma resolução de imagem muito melhor do que se eu imprimir num papel, tá? Então é por isso que a maioria dos locais, mesmo fazendo uma imagem digital, eles imprimem pelo menos uma imagem em uma película, tá? Por causa dessa resolução de imagens. Então na mamografia eu tenho um tubo de raio-x, eu tenho baixa energia e alta intensidade, porque na mamografia eu prezo somente por qualidade. Então eu tenho uma dose de radiação mais alta do que eu estou acostumada na mamografia, mas eu preciso dessa alta intensidade para poder ter qualidade, tá? Eu tenho a compressão da mama para diminuir a densidade da estrutura e também para imobilizar essa estrutura na hora do exame. Eu tenho um filme específico, o filme de mama ele é diferente do filme utilizado para raio-x, o processo de mama é todo diferenciado em relação ao raio-x, o raio-x é mais bruto, é mais cru. Processadora dedicada, então quando eu faço a revelação dessa película, eu tenho uma processadora específica para mamografia. Quando eu tenho o processo digital, eu tenho os métodos de manusear essa imagem que também são específicos para mamografia, porque eu preciso de alta resolução espacial e qualidade de imagem. Eu não tenho outra opção. A imagem da mamografia, ela precisa ter padrão ouro em qualidade de imagem. Por quê? A visualização de estruturas que eu busco na mamografia são de milímetros, tá? Eu quero ver coisas na mama que são do tamanho ou menores que um grão de areia. Então, se eu não tiver qualidade de imagem, se eu perder resolução de imagem, eu perco essa visualização, eu não vou ver essas estruturas muito pequenas, tá? Então, mama, qualidade são uma coisa só. Então eu tenho a técnica dentro da sala, o biombo é um visor de acrílico, porque como eu tenho o foco do aparelho da mama direcionado para a mama da paciente, eu não tenho essa possibilidade, por exemplo, que pode, apesar de não ter nem justificativa para que aconteça, mas como o tubo de raio-x do aparelho convencional, ele pode ser virado para a estativa ou para a mesa, eu posso ter a possibilidade de virar esse foco para alguma outra seção. No caso da mamografia, no caso do mamógrafo, ele está voltado para a mama, tá? Com a sua divergência de radiação indo do tórax da paciente para a extremidade da mama. Então eu tenho o direcionamento desse foco de radiação para que a paciente não receba uma grande carga de exposição à radiação, já que eu estou utilizando grande intensidade, tá? Então o mamógrafo ele é totalmente projetado
para proteger a paciente durante a exposição. Então, o profissional ele está protegido vezes 2. Então, essa plaquinha de acrílico, ela consegue proteger 100% o profissional, tá bom? Nós temos também a tomografia computadorizada, que ela vai ter um tubo de raio-x que vai girar ao redor do paciente, fazendo aquisição de imagens em fatias, tá? Através dessas fatias axiais pode ser feita a reconstrução de imagens nas outras projeções, que são sagital e coronal, e a partir daí eu obter uma imagem em 3 dimensões. Então aqui nós temos um tomógrafo. Temos aqui algumas imagens tomográficas, algumas em cortes, outras reconstruídas, tá? Já em 3D. Eu posso também, na tomografia, fazer um exame focado para visualização de osso, outro exame focado para visualização de partes moles. Eu posso fazer um exame focado para parênquima, focado para pulmão. Eu posso fazer um exame direcionado exatamente para o diagnóstico que o médico quer, tá? Aqui nós temos também litotripsia, tá? Que é através de fluoroscopia e ultrassonografia, realizada dentro de sala, tá? É um processo que já praticamente caiu em desuso devido à sua alta exposição de radiação, e os processos como tomografia e ressonância conseguirem cobrir o processo de imagem que era feito nesse procedimento com uma quantidade menor e com uma qualidade maior de imagem, tá? Então eu consigo ter mais imagens com mais qualidade num processo realizado de forma mais rápida e mais eficiente. Então é um exame que caiu totalmente em desuso porque a tomografia e a ressonância substituíram de forma mais eficiente esse método diagnóstico, tá? Nós temos a densitometria óssea, que não faz um exame com uma imagem visualizável como a gente tem costume, por exemplo, no raio-x convencional, é um tipo diferenciado, tá? Mas a gente tem um tubo de radiação, a gente tem uma quantidade específica bem baixinha de radiação, tá? Então tem baixa intensidade e uma energia mediana, e a função desse exame é poder fazer a medida da densidade mineral óssea. Então a gente pega regiões como, por exemplo, a articulação do quadril e a coluna lombar, faz a exposição a essa região à radiação, tá? O sensor lê a partir das absorções diferentes que esse osso teve a radiação, ou seja, o tanto que passou e o tanto que foi absorvido, e a partir daí ele mede a densidade desse osso. E aí, dentro de um padrão médio de densidade, ele consegue dizer para você se esse osso está normal ou se ele está perdendo minerais ósseos, tá? Então, ele pode trazer para a paciente um diagnóstico precoce de osteoporose, que é a osteopenia, ou ele pode detectar a osteoporose já existente. E a partir daí, a paciente prover o tratamento e acompanhamento desse processo. Por quê? Quando a paciente entra em osteoporose, o osso começa a perder uma quantidade muito grande de minerais ósseos e aí ele fica mais fraco do que o normal e fica mais suscetível à fratura, ele quebra mais fácil do que o normal. A gente tem também a radiologia odontológica, tá? Então a gente tem periapical e intraoral, um aparelho portátil fixo com tubo de raio-x e um cone. E a gente tem também a panorâmica, que é bem semelhante a uma tomografia, que é feita só da mandíbula, tá? Então a gente tem energia fixa de baixa intensidade. Aí aqui a gente tem a visualização do panorâmico, tá? De mandíbula, o paciente fica parada e o tubo e o receptor giram na parte anterior da cabeça do paciente, de lado a lado, né? Fazendo uma visão panorâmica, uma visão total da arcada dentária do paciente. Então a gente tem também outros equipamentos, raio-x veterinário, através da imobilização dos animais a gente faz a realização desse exame, grande porte, médio, pequeno porte, então a gente tem desde do hamster até o elefante. Claro que dependendo do animal ele precisa ser sedado para esse posicionamento. Claro também que devido à anatomia dos animais ser diferente da anatomia humana, o posicionamento é diferente por algumas vezes, tá?
Aqui a gente tem a demonstração de um processo que vocês quase não vão ver mais no dia a dia, tá? Que é a processadora e os cassetes onde a gente colocava película. Então a gente tinha o filme e o processo químico de revelação, que agora, pela maioria ser digital, a gente não tem mais esse processo, mas eu não posso dizer para você que você não vai encontrar em lugar nenhum, tá? Porque o processo digital, ele demanda de um capital, ele demanda de dinheiro. E a gente sabe que nem todas as unidades de atendimento vão ter dinheiro para instalar um sistema digital. Então você pode sim encontrar o sistema que a gente chama de analógico, que é o anterior ao digital, em que a gente tem película e processo químico de revelação. Então, o que a radioproteção vai trazer para a gente? Qual é o objetivo dela? Então, eu vou ter uma fonte de radiação, eu vou ter o feixe primário com grande energia, que vai interagir com o corpo do paciente. A partir dessa interação com o corpo do paciente, eu vou ter uma radiação que vai ser chamada de feixe secundário ou radiação espalhada. E essa radiação, por ter baixa energia, ela vai ter mais facilidade de ser absorvida ao invés de atravessar o corpo. Então, como essa energia ela tem uma intensidade menor, ela é mais fraca do que a primária, ela vai entrar no corpo do paciente e ser absorvida, porque ela não vai ter força para atravessar. Então, o acompanhante ao lado do paciente, o próprio paciente, o paciente do leito ao lado, vão ser pessoas que vão receber esse feixe secundário de radiação, tá? E por estarem recebendo uma radiação com uma energia menor, essa radiação não vai ter força para interagir e atravessar. Então ela vai ser em 100% absorvida pelo paciente. Então por isso é que o acompanhante, o paciente do leito ao lado, ele sempre precisa ser protegido quando precisa ter uma contenção do paciente, quando ele precisa ficar próximo ao paciente. Então, vai depender de qual é a fonte de radiação que eu estou utilizando, porque vai depender da intensidade de radiação que essa fonte produz. Então, eu tenho o feixe primário, produzido dentro do tubo de raio-x, em direção à região de interesse limitada pelo colimador. E eu vou ter a radiação de fuga, que também é produzida dentro do tubo de raio-x, mas ela é limitada através da blindagem de chumbo ao redor do tubo de radiação. E eu vou ter a radiação espalhada ou feixe secundário, que é depois da interação da radiação com a matéria, que no caso é o paciente, através do efeito Compton ou do espalhamento, ele vai ser deslocado em todas as direções e por ser uma radiação de menor energia, ela vai entrar no corpo do paciente, né, no corpo da pessoa ali, e vai ser absorvido em sua totalidade, porque ele não tem força suficiente para interagir e atravessar o paciente. Para isso, para esses processos em que a gente precisa se proteger dessa radiação espalhada, nós vamos ter os equipamentos de proteção, que podem ser individuais ou coletivos. E também nós temos os equipamentos para o profissional ocupacionalmente exposto e para o paciente, acompanhante, o público em geral, tá? Então nós temos os EPIs individuais, o avental de chumbo, protetor de tireoide, luvas de chumbo, óculos pumbríferos, protetores de gônadas e saiotes pumbríferos, tá? Esse aqui essa fotinho aqui a gente tem um protetor de tireoide, um avental de chumbo e luvas pumbríferas e os óculos pumbríferos também. Por que a gente utiliza o chumbo? Porque devido à sua composição e seu número atômico, as suas partículas não permitem que a radiação consiga atravessá-lo, tá? Então a gente tem dois materiais que são extremamente eficientes para blindar a radiação X. É o ouro e o chumbo. E por motivos bem óbvios a gente usa o chumbo, tá? Então a gente tem aqui, ó, um avental, aqui no meio protetores de tireoide e aqui do outro lado um modelo diferente de avental de chumbo. A espessura desse avental de chumbo, o tamanho, o formato, vai depender de qual é o tipo de radiação que está sendo utilizado, porque vai depender da intensidade da radiação. Aí aqui nós temos um aventalzinho em odontologia,
que é tipo um babador grande, porque não precisa ser tão grande, porque a intensidade da radiação em odonto é menor. Aí a gente tem aqui no meio um avental com um formato diferente, aqui luvas plumbíferas, óculos plumbíferos. Aqui nós temos um biombo, tá? Esse biombo, ele é equipamento de proteção coletiva, ou seja, qualquer um pode usar. Eles podem ser móveis ou fixos, sendo que os móveis, eles foram barrados pela portaria de proteção, porque eles têm um espaço entre o chão e o começo do biombo por causa das rodinhas para a movimentação, tá? Então ele tem uma passagem de radiação ali. Então foi estabelecido de que eles precisam ser fixos ao chão. Esses móveis eles vão ser utilizados em situações específicas e em locais específicos, como por exemplo na realização de um exame de leito, em centro cirúrgico em algumas situações, tá? Eles têm visores que são normalmente de acrílico ou vidro enriquecido com chumbo, para que a gente possa visualizar o paciente durante o procedimento, para que não haja movimento nem nada do tipo. Normalmente eles são de chumbo e concreto, mas eles podem ser também de massa baretada com acrílico. Eles podem ser de fórmica enriquecida com concreto com chumbo, que é a barita, tá? Então a gente vai ter formas diferentes desse biombo, tá? Esse biombo, ele normalmente na sala do raio-x fixo, ele fica na frente da mesa de comando para que a gente possa se proteger. Aí aqui a gente tem, por exemplo, na tomografia a gente fica numa antessala e aí a gente tem essa parede com esse janelão de vidro, que é um vidro enriquecido com chumbo, tá? Numa espessura específica para que a gente fique protegido. A gente tem biombos móveis e que a gente leva até o local de realização de exames, tá? Esses biombos móveis, eles não são o equipamento mais comum, vocês não vão ver em todos os lugares que você for, mas mesmo assim, não tendo biombo, você tem a distância, tempo de exposição, técnica adequada para que não haja repetição. Então você vai ter várias outras ferramentas de proteção para utilizar. Então, caso você não tenha uma, você tem outras 2 ou 3 que você pode utilizar tranquilamente, tá? E a gente tem a sinalização da radioproteção, tá? Então, a gente vai ter os procedimentos de manter a porta de exame fechada, posicionamento correto do paciente, oferecer vestimenta plumbífera, caso necessário, para um acompanhante ou para o próprio paciente, caso ele solicite essa paramenta e ela não vá atrapalhar o exame, você vai fornecer, tá? Caso ela vá atrapalhar o exame, ou seja, o paciente precisa ou quer proteger a região que vai ser examinada, não é possível utilizar vestimenta de chumbo, porque ela vai atrapalhar, porque ela não vai deixar a radiação passar, você não vai ter imagem. Aí você vai tentar orientar o paciente em relação à realização desse exame. Caso ele insista, você vai notificar a sua chefia essa ocorrência, mas vamos evitar de sermos grosseiros e fazer o exame do paciente assim mesmo, com anteparo de chumbo por cima, porque o paciente quer fazer, tá? A gente tem que ser lúcido e orientado e saber que o paciente não tem plenos conhecimentos sobre se a vestimenta de chumbo vai ou não atrapalhar o exame. Ele não estudou para isso, quem estudou foi você. Então, você vai passar essa informação para a sua chefia e a sua chefia vai tentar, junto com você, chegar num acordo com o paciente. Caso o paciente se negue, a realização do exame não vai ser realizada, porque você não vai expor o paciente à radiação, sabendo que essa imagem não vai obter padrão diagnóstico, tá? Nós temos que utilizar o dosímetro, a sala de exames precisa ter o controle de acesso, a documentação do exame, o treinamento atualizado e adequado, minimizar o campo de exposição através da colimação e otimizando o tempo de exposição para que essa exposição seja o mínimo possível dentro do necessário para obter o meu exame.
Nós vamos ter o controle de qualidade de modo geral dentro da radiologia, então a gente tem os testes dos equipamentos, a gente tem controle de exposição, a gente tem os testes para saber se a colimação está eficiente, se a técnica que está sendo ministrada está produzindo a quantidade de radiação condizente, tem diversos testes de controle de qualidade. A gente tem a monitoração individual, que é através de dosímetro TLD, que é termoluminescente, que é o dosímetro padrão que a gente utiliza no dia a dia. E a gente tem também a monitoração ambiental, a monitoração da área. No corredor da radiologia a gente tem os métodos de monitoração, tá? Então a equipe física faz esse controle para saber se está tendo alguma fuga de radiação através das paredes que são chumbadas e etc. Tá? São controles esporádicos porque normalmente no processo sendo feito de forma correta, essa falha não vai acontecer. Mas pode acontecer um erro grave com a máquina, pode acontecer qualquer tipo de deterioração com a máquina, alguém pode quebrar, então assim, pode acontecer, tá? Então, por isso é que é feito periodicamente esse acompanhamento. E Madame Curie deixou bem claro que o caminho para o progresso ele não é rápido e não é fácil, tá, gente? Então, quando a gente fala de curso técnico, a gente normalmente se pega pensando num curso em que eu vou lá alguns dias na semana, vou dar uma olhada no que está acontecendo, no final do curso eu me formo e automaticamente vou conseguir um emprego, tá? O mercado de trabalho na área técnica, principalmente dentro da área da saúde, está buscando os melhores profissionais. Então, se você está atualizado, se você está de acordo com o que o mercado está procurando, a oportunidade vai surgir para você. Se você não está de acordo, a oportunidade vai surgir e você não vai estar pronto para assimilar essa oportunidade, tá? A área da saúde, ela não é uma área fácil, porque a demanda de trabalho normalmente é grande, você precisa estar sempre estudando, você lida com um público que não é a coisa mais fácil do mundo, atendimento ao público não é tão fácil. Na área da saúde, a gente está trabalhando com vidas humanas, então o erro, ele precisa ser inexistente, mesmo sabendo que ele vai ocorrer. Então eu preciso ser o melhor profissional que é possível ser, para minimizar falhas, para prestar um bom atendimento, para ser um bom profissional e se manter trabalhando em lugares bons, em lugares de qualidade. Então, para estar num lugar de qualidade, eu preciso ser um profissional de qualidade, tá? Então, o caminho não vai ser rápido, o caminho não é fácil. Normalmente você conversa com um profissional que já trabalha, ele está cansado, ele está sem dormir, ele está estressado, mas quando você encontra uma coisa que você gosta de fazer, mesmo cansado, você faz bem, você faz com gosto e você é bom no que você faz, tá? Então foquem nisso daí e até a próxima.